Filósofo alemão nascido em Prusznic, Morávia, então parte do Império Austro-Húngaro, hoje Protestante, na República Tcheca, fundador da fenomenologia, um método para a descrição e análise da consciência, através do qual a filosofia tenta obter um caráter estritamente científico, ou seja, um sistema que pretende conferir à filosofia o caráter de disciplina científica que toma por objeto o fenômeno, como tal aparece na consciência. Judeu de origem rica, completou seus primeiros estudos em um ginásio público alemão. Ele estudou física, matemática, astronomia e filosofia nas universidades de Leipzig, Berlim e Viena. Ele estudou com o filósofo e psicólogo Franz Brentano, um dos renovadores do pensamento aristotélico, e em seus elementos essenciais que influenciou fortemente sua formação filosófica. Ele converteu-se ao protestantismo luterano e casou-se com Malvine, a filha de um professor do ensino secundário de Prométheus, que, enérgica e competente, se tornaria um indispensável apoio para o resto de sua vida. Passou em um concurso para professor na Universidade de Halle e, após ensinar também na Universidade de Göttingen, foi nomeado professor titular na Universidade de Freiburg, na Alemanha, onde permaneceu até se aposentar e lá morou até o dia de seu falecimento. Foi durante o seu tempo em Göttingen que ele desenvolveu a sua filosofia fenomenológica, que viria a se tornar a sua maior contribuição para a filosofia. Os principais livros foram Investigações Lógicas, Meditações Cartesianas, A Ideia da Fenomenologia e a Crise das Ciências Europeias e Fenomenologia Transcendental. A fenomenologia é uma orientação do pensamento europeu e que se destaca ao estudo dos fenômenos, ou seja, ele é aquilo que parece a consciência e tem como objetivo mostrar que o ser humano ele deve ser o centro do processo de reconhecimento. O grande objetivo de Husserl, com sua fenomenologia, era a reformulação da filosofia. Para ele, era preciso refundar a filosofia e estabelecer a fenomenologia como método, sem que isso constituísse a ciência proposta pelo positivismo. A filosofia deveria se voltar-se, sobretudo, às investigações sobre as possibilidades e as limitações do conhecimento científico, afastando-se, sobretudo, das ciências, principalmente da psicologia, porque elas se preocupavam muito em apresentar os fatos observáveis, mas não se preocupavam em explicar as condições que fizeram aquilo se tornar possível. Para Husserl, o conhecimento é construído a partir de inúmeras e pequenas perspectivas da consciência, que, quando organizadas e retiradas de suas particularidades, produzem a intuição da essência de um fato, ideia ou pessoa. São os chamados fenômenos da consciência. Husserl compreende que esta reformulação poderia fazer com que a filosofia superasse sua crise e fosse entendida definitivamente como uma concepção metódica do mundo. Ele afirma a existência de elementos transcendentais do conhecimento, os quais são acúmulos que vão condicionar a experiência dos indivíduos no mundo. Husserl queria dizer que os fenômenos eles são manifestações que só possuem sentido quando são intercorporados pela consciência de algo que varia de acordo com o contexto no qual ela está inserida. Cabe ao filósofo interpretar os fenômenos e exclusivamente tal qual eles aparecem. Um exemplo atual de aplicação da fenomenologia na enfermagem, onde pesquisas buscam se aproximar da abordagem fenomenológica. Essa abordagem pode ajudar a compreender o ser, valoriza e se permite ser presença no lidar com o outro. Um terceiro exemplo seria se alguém estivesse olhando para um copo de suco. Um fenomenólogo estaria interessado em descrever como o copo aparece para essa pessoa, seja sua forma, cor, textura, peso, etc.
O fenomenólogo não estaria interessado em fazer inferências sobre a existência ou não de um corpo real, além da experiência consciente, é claro. Logo, o estudo dos fundamentos das ciências caberia principalmente à filosofia. Também é importante para possibilitar a compreensão do ser humano como centro do conhecimento e também para renovar os métodos e o reconhecimento de problemas nas ciências humanas.